Voltamos então com as leituras comentadas com o livro O Caminho da Servidão, do Hayek. E, se você não conhece o que são as leituras comentadas, se você é novo no canal ou não viu os anteriores, basicamente eu vou fazer comentários sobre cada capítulo para você entender melhor o livro. Por isso que é uma leitura comentada. Eu não vou ler o livro para você, até porque, né? Mas vai ser um resumão e uma expansão de algumas coisas que ele falou. A ideia é que isso sirva para auxiliar você na leitura, ou caso você não queira ler, pode te dar um geralzão da coisa, mas não considere que essa série substitui uma leitura. Ela é para ser um complemento, ou talvez uma introdução, ou talvez se você leu, como o Hayek tem esse problema, você leu o livro e pensou, não entendi nada. Esse vídeo, essa série de vídeos é para te ajudar. Eles vão sair nas terças, quintas e sábados, às 8 horas da noite. Tá mais vídeo aí, já tinha pouco, já tô fazendo um monte de vídeo estilo Pílula aí recentemente. Tempo desgraçado, mas vamos aumentar a coisa. Esse vídeo é a introdução para você saber sobre o Hayek e o que é esse livro, qual é a tese geral dele. E depois nós vamos capítulo por capítulo, fazendo aquela passagem de leitura comentada. Se vocês já viram as outras séries, que é a leitura comentada dos 6 lições do A Lei e do Anatomia do Estado, vocês sabem do que eu tô falando. E eu vou tentar fazer os vídeos um pouco mais curtos, especialmente porque os 3 livros que eu fiz leitura comentada até agora eram livros curtos, pequenos, compactos. Então, muitas vezes você tinha alguma frase ali no meio, o Bastiat era profissional nisso, alguma frase assim de 15 palavras que eu falava, putz, tem tanta coisa aqui dentro dessa frase que deixa eu te explicar. Porque ele compactava a informação. Então, meu trabalho é descompactar, mostrar as implicações para você. Como o Hayek é o Hayek, o meu trabalho nessa leitura comentada vai ser muito mais comprimir as coisas e falar, ó, isso é isso nisso, ok? Vai ser muito mais nesse sentido. Eu vou tentar deixar os vídeos um pouquinho mais curtos. É ao redor de 10, 20 minutos. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu já tenho toda a série planejada, vou gravar de uma sentada só. Ou talvez 2, né? Mas enfim. Mas vamos ver no que vai dar coisa. Primeiro, o Hayek. Como vocês também já foram, o Hayek já foi um socialista. Acontece. É normal, tudo bem. Eu sei, em 2011 você era um socialista. Tudo bem, tá perdoado. Tá perdoado, a gente entende, ok? Mas o Hayek já foi um socialista, mas ele estudou com o Mises e percebeu, putz, e é um dos grandes pensadores da escola austríaca. Algumas pessoas colocam ele até, às vezes, como central. Eu discordo disso, acho que é o Mises, mas enfim. Ele estudou muito com o Mises, foi muito influente, e ele escreveu sobre praticamente tudo embaixo do sol, em coisas sociais. Ele escreveu muito, obviamente, claro, óbvio, sobre economia, mas ele também escreveu muito sobre lei, muito sobre sociologia, sobre informação, sobre epistemologia, sobre metodologia. Ele escreveu bastante coisas nisso e fez livros sobre política. Esse é o primeiro livro dele, que é um livro político, e ele deixa isso claro. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1974 sobre como preços comunicam informações no mercado. E é uma tese, é um prêmio Nobel que você consegue puxar e ler. Porque a maioria dos prêmios Nobel de economia você puxa e lê e fala, mano, não tô entendendo bulhufas. Eu não sei nem do que esse cara tá falando. Equações, me mata. Sei lá, é normal essa sensação. Mas é um prêmio Nobel que você pode pegar e ler e falar, eu entendi tudo, né? Ok? Talvez o Hayek tenha um estilo de escrita assim um pouco, né, meio complexo, pelo mínimo, vamos falar disso depois, mas você consegue entender o prêmio Nobel dele, e ele tem um artigo que é o uso do conhecimento na sociedade, que é um dos melhores artigos de economia que existe. Você pode considerar ele até talvez um artigo de sociologia, depende, assim, porque esses campos começam a meio que se fundir depois de um tempo, mas é um dos melhores artigos de economia que existe, e o livro dele é considerado um dos melhores livros de não ficção que existe. Então é uma coisa importante de você ler. Ele tem um estilo de escrita, primeiro ainda estamos falando de Hayek, depois vamos pro livro. Ele tem um estilo de escrita meio complicado. Quem já leu Hayek tá sentindo a dor comigo. Ele tem um estilo de escrita meio complicado. Eu não sei o que passava na cabeça do sujeito. Porque às vezes pode ser que o cara tenha aquele QI em que ele joga 7 ideias na cabeça dele ao mesmo tempo e ele compreende a realidade num nível tão mais profundo do que você,
que ele tem dificuldade de falar com a plebe mortal mal banhada que somos nós aqui. E parece o tempo todo que é difícil, às vezes é difícil. E outra coisa é, isso é a maior comparação, a comparação mais fácil que eu consigo fazer é com o Rothbard. O Hayek era um acadêmico, e ele escreve o tempo todo como um acadêmico. O Rothbard, ele também era um acadêmico, mas ele também fazia uma escrita popular, e a escrita do Rothbard é claríssima. Nossa, você pode ler, você pega um Homem, Economia e Estado, você vai lendo só. Você está lendo as coisas mais profundas de economia e entendendo o funcionamento mais profundo da sociedade, tipo, não, ok, vamos lá, beleza. Nossa, você vai, é uma coisa linda. O Hayek é como assim mastigar brita, sabe? Você lê um parágrafo dele, olha e fala... Hã? Aí você lê de novo e fala... Eu acho que ele tá falando... de comunismo. É meio difícil às vezes. Ele faz algumas frases convolutas e ele faz algumas passagens muito longas para chegar em algum ponto. Mas é um dos problemas que você encontra em quem costuma escrever artigo científico, quem costuma escrever pra academia, e ele acostuma com aquele estilo, e daí quando ele vai escrever assim pra um idiota qualquer assim que nem eu, é meio difícil. Depois que você acostuma com o estilo do Hayek, vai. Mas leva umas 100, 200 páginas até você entrar no estilo dele. E isso que esse é um dos livros mais populares dele. Tem algumas coisas que ele escreveu que... Uau! Você realmente precisa... É difícil de entender por que ele escreve daquele jeito. Eu gostaria muito de perguntar pra ele. Eu não sei, talvez seja a tradução alemã. Me parece um pouco, não sei. Também Freud era alemão e escrevia até relativamente claro, mas com aquela toda mística. Eu não sei o que aconteceu, mas é uma leitura difícil. É diferente do Bastiat, que você vai lendo tipo, ok, entendi, ok. Rothbard é claríssimo, Hayek é mais pouco amigável nesse sentido. Então, você tá avisado, e por isso que essa leitura comentada se faz útil, porque, assim, honestamente, a primeira vez que eu tentei ler O Caminho da Servidão, eu parei no capítulo 3 e falei... Tchau. É difícil. Então eu espero que isso possa ajudar vários de vocês. Agora, ao livro. Esse livro ele foi publicado em 1944, auge da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra. E a Inglaterra era, obviamente, estava ali, na Europa. A Europa toda dominada pelo coletivismo, e ele ali na Inglaterra tentando dar um aviso. Esse livro foi um aviso. Foi gente, vai dar ruim. E vai dar muito ruim. Foi um aviso sobre um processo que ele viu, que era o processo do caminho da servidão. E ele é a primeira quebra com... acho que é muito radical você dizer a primeira quebra, mas uma grande e significativa... soa muito como a primeira quebra, pode ser que alguns previram, falaram disso antes, mas enfim. De falar, olha... Fascismo, socialismo e comunismo têm muita coisa em comum. E o fascismo não é uma revolta capitalista do livre mercado burguês contra o comunismo, mas é uma iteração diferente do mesmo coletivismo que leva você à mentalidade comunista. É muito fácil para um comunista transitar do comunismo para o socialismo para o fascismo, porque eles concordam em várias ideias muito similares, as origens de pensamento são muito similares, todos eles compartilham de um coletivismo hardcore, e eu não vejo muita diferença entre eles. E se você abraça uma certa coisa aqui, isso leva, uma certa ideia ou uma certa premissa, isso leva logicamente ao totalitarismo. E isso na época foi considerado radicalíssimo, inclusive hoje... Ainda se ensina em escolas por aí que o fascismo é uma revolta capitalista contra o socialismo, o que é uma coisa, como você vai ver ao longo dessa leitura comentando, uma coisa absurda. Absurdo completo. A ideologia que o Hitler mais odiava, a ideologia que os fascistas mais desprezavam em totalidade, em escárnio, em falar disso quase vomitando, era o liberalismo. Isso é claríssimo na escrita fascista. É só que você nunca... Eu já fiz um vídeo até que deu bastante sucesso, que eu falei por que não se ensina fascismo, porque você não pode ensinar o que é fascismo sem mostrar para as pessoas que fascismo é coletivismo, é socialismo, é comunismo. Tá ali.
Você não pode. Então, a maior parte das pessoas não sabe o que os fascistas acreditam. E ele fala, olha, eles acham isso. Aí o Stalin fala, putz, é verdade. Não tem nada a ver com o capitalismo isso. Esse é o ódio mais profundo e encarnado contra o capitalismo. E você percebe... E você percebe depois, né, se você for olhar como era o sistema econômico comunista, socialista, hardcore e fascista, você vai ver que poucas diferenças existiam. Eles podiam ter diferenças, se o Lenin ou Hitler fossem discutir economia, na prática, né, como instalar, não a teoria por trás, mas como instalar, eles teriam poucas discordâncias. Eles teriam pouquíssimas discordâncias de maneira geral, né? E o Hayek sofreu muito, politicamente, sofreu muito, a imagem dele sofreu muito com esse livro, porque ele ousou questionar planejamento central. Ele ousou questionar o governo deve fazer tudo. Ele ousou questionar o que era... isso vai surgir no meu vídeo também, quando eu fizer meu vídeo sobre 1929, que era a mentalidade de uma administração científica da sociedade, uma administração científica da economia. O governo deveria planejar toda a economia sobre uma ciência. Não é que a gente é totalitário, comunista e fascista. É só que o governo tinha que controlar a economia. Isso era uma ideia estabelecida nos anos 10, 20, 30 e 40. Era uma ideia amplamente discutida, era, para muitos economistas, ponto morto. Era óbvio. Se não, o quê? A gente vai deixar pro mercado? Você tá zoando, né, meu amigo? E de fato o Hayek chegou falando, não, eu estou contestando isso. Ele vem e fala, olha, é o seguinte, você não pode ter um planejamento político da economia sem ter totalitarismo. Não dá. Não dá pra você ter... não, o Estado vai planejar toda a economia, mas todo mundo vai ficar livre. Isso não existe. Se o Estado controla a economia, ele controla toda a sua vida. Não existe totalitarismo bonzinho, não existe ditador bonzinho. Não existe pegar partes do totalitarismo, partes de um controle estatal completo da economia, falando, não, a gente só vai pegar o que é bom. Não existe, não dá, não funciona você pegar só o que é bom e descartar o que é ruim do totalitarismo, e aí vai funcionar. Não, você vai ter que ir ao... Não tem jeito. Não tem jeito. E ele propõe uma coisa que também na época estava se tornando cada vez mais abominável, e hoje na Europa é desconhecido praticamente, que ele propõe um retorno ao individualismo e ao liberalismo. Ele fala, olha, resumindo o livro, tinha individualismo e liberalismo, e estava funcionando. Vocês largaram isso, e agora vocês têm Hitler e Stalin. Parabéns. Se você não está defendendo liberalismo e individualismo, você vai chegar no Hitler e Stalin. Esse é o resumão. Ou, né, como a camiseta dele, coletivismo e escravidão. Ok? Relativamente simples. Não tem como você ter coletivismo, subvenção do objetivo econômico ao objetivo político, do sistema econômico estar abaixo do sistema político, não tem como você ter isso. E não ter totalitarismo. O que na época era... Como assim? Claro que não. Você está errado. Como assim? Liberalismo, individualismo, isso são ideias passadas, superadas por um progresso histórico, científico da economia. Não. Ele peita isso e peita muito fortemente, faz um caso muito convincente. Vendeu mais de 2 milhões de livros até hoje. Influenciou muito o pensamento que sobrou do pensamento liberal na Europa pelos próximos décadas. Influenciou a Thatcher. E depois ele é muito ligado a Thatcher, especialmente por causa do livro dele, A Constituição da Liberdade, mas isso é outro caso. Um dia vai ter uma leitura comentada desse livro. E o defeito... Vou falar mal um pouco, né? O defeito do Hayek é que ele não é anarquista. Ele fala isso tudo. Você não tem como ter coletivismo sem totalitarismo. Você não tem como ter controle econômico sem... Não dá. E daí ele vai lá e fala... mas depois ele recuou de várias dessas posições que ele colocou nesse livro. Ele recuou várias delas. Mas ele fala no livro, né? Infelizmente tem que avisar isso. Porque no livro não tá, né? Hayek depois falou... Não, deixa. Não tem essa anotação. Deveria ter, mas enfim... Ou tem e eu sou idiota e eu não vi. Se tem, então eu sou idiota e esqueça. Mas enfim. Ele fala, então, o governo, se o governo tiver que regular, porque ele tem que ter uma função em regular, ele tem que regular igual pra todo mundo. Mas... E ele defende, ele termina o livro falando, não, a gente precisa também talvez ter uma entidade de lei, de regulação, acima das nações, mas uma entidade liberal.
chega a ser irritante. Ler Hayek chega a ser irritante, às vezes. Especialmente quando ele fala de ordem espontânea, que você fala, você tá lendo ali falando, então, você é um anarquista, né? Óbvio, então você é um anarcocapitalista, privatiza tudo, vai ser melhor. E ele chega quase nessa conclusão várias vezes ao longo da literatura dele. Ele chega ali na porta do anarcocapitalismo, olha e fala, não, mas é que, veja bem, tem que ter um governo liberal, porque senão... E ele tenta, parece que, pedir desculpas pela conclusão dele e sair correndo e falar, não, tem que ter liberalismo, não libertarianismo. Tem que ter um monopólio de poder, tem que ter um monopólio do Estado, e ele tem que fazer alguma coisa pra regular alguns desbalanços. E fica, mano, mas você tava indo tão bem, cara, poxa... É irritante e é verdadeiramente desconcertante que ele tenha chegado a tantas conclusões tão profundas sobre a ordem espontânea, sobre a natureza do totalitarismo, sobre a natureza da intervenção estatal, e ainda ache que um Estado liberal, liberal clássico, ok? Estado com monopólio da justiça, vai prover igualdade, tudo mais, vai prover igualdade perante a justiça, vai resolver as disputas... vai fazer algumas regulações para equilibrar o mercado e tal, que é a posição liberal clássica, de dar o Estado tem que ter um monopólio do poder, monopólio da justiça, monopólio da violência, monopólio da coerção, ou como dizia o Jay Nock, o monopólio do crime. Eu adoro essa definição do Jay Nock, né? O Estado é a organização que alega e exerce o monopólio do crime. Liberais defendem isso. E ele vai defender isso. Você fala, mas que saco, cara, você tava quase lá, que droga! É chato, mas ele faz esse tipo de coisa, que é o que depois o Rothbard, mas especialmente o Hoppe, fala, esse foi o erro fatal do liberalismo, é por isso que o liberalismo deu errado. Libertários, se você... Isso assim, falando libertarianismo a rigor, anarcocapitalismo a rigor, libertarianismo é fundamentalmente diferente do liberalismo, porque o liberalismo aceita o Estado como monopólio de poder e o libertarianismo não. O libertarianismo fala, o Estado é uma organização antiética, isso não pode ser aceito, ele tem que ser removido. Agora, eu defendo a posição de que os liberais, na verdade, se contradizem ao propor isso, porque eles propõem direitos naturais e daí propõem Estado. Pô, mas você não pode propor as duas coisas, meu amigo. Ou um ou o outro. Então os liberais erraram, os libertários consertam isso. Mas se a gente for falar muito a rigor, o libertarianismo e o anarcocapitalismo falam que o liberalismo é uma ideologia falha, uma ideologia falida, porque ela falou, não, então, monopólios são ruins, mas o Estado tem que ter o monopólio da justiça. Esse é o erro que o Hayek cometeu ao longo da vida dele. E a coisa é que se você tirar essa parte da literatura dele, se alguém fizesse isso, o Hayek ANCAP só tira a parte dele de defesa de liberalismo, tira. Se eu ler aquilo e concluir, esse cara é um anarquista. Não pode ser. É um anarquista total. Mas, infelizmente, ele pedala nisso. Descontado isso, é uma análise muito boa, uma análise muito profunda e com muita visão do que vai ser o totalitarismo. Ele prevê todos esses processos e ele dá o aviso, olha, a Inglaterra está trilhando esse caminho. Ele fala, a Inglaterra está hoje 25 anos antes de onde a Alemanha está agora. As ideias, o processo, os discursos dos acadêmicos, o discurso da população, as ideias que estão se espalhando, são tais que levarão ao totalitarismo. Não tem essa de, a gente vai criar um governo do tamanho que tem que ser, ou um governo mais eficiente, ou que vai... Não. Isso vai terminar em uma ditadura totalitária. Ele foi vindicado meses depois da publicação desse livro, quando, ao fim da Segunda Guerra Mundial, dias depois, Estados Unidos e Inglaterra se unem para ir derrotar o totalitarismo na Europa, derrotam. Dias depois do dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, o Partido Trabalhista Britânico, fortemente socialista na época, com ideias totalitárias, vence a grande eleição. Eu não sei o que o Hayek fez nesse dia, mas foi o maior... Tá vendo? Falei. Foi um dos maiores, tá vendo, falei, da história da Inglaterra. Morremos, gastamos tudo isso pra derrotar os caras lá e elegemos os caras aqui. Ei! E o Hayek vai lá e defende democracia. Tem umas coisas dele que é difícil, mas é um livro muito bom nisso, é um livro
seminal, praticamente obrigatório se você quer falar de totalitarismo, de fascismo e de comunismo. E é um livro muito bom para você entender o que é fascismo. Você entender a ideologia por trás. Depois você tem outros livros como, por exemplo, O Governo Onipotente, do Mises. Eu adoro O Governo Onipotente. Eu adoro o livro Governo Onipotente, do Mises. É um livro excelente. Jeffrey Tucker não consegue calar a boca dele sobre como você tem que ler esse livro, eu também acho que sim. Mas infelizmente esse livro não está traduzido, né? O Omnipotent Government, eu só estou fazendo a tradução geral. Se ele está traduzido, por favor, alguém me avise, mas que eu saiba, ele não está. Mas é um livro muito fundamental para você entender a natureza do fascismo e como ele está junto e inseparável do coletivismo socialista e comunista, e como um está constantemente a 2 tropeços de distância do outro. O livro está disponível em PDF gratuitamente no site do Instituto Mises Brasil. Você também pode comprá-lo em versão física, papel. Ele é assim. E é isso. Tchau, tchau.